Se colocamos de pé nessa noite, dá início a esse culto de adoração, Senhor, em nome de Jesus. Feche teus olhos diante do Pai, por favor, em nome de Jesus Cristo. E vamos adorar a esse Deus, vamos louvar a Ele, vamos engrandecer, vamos orar, vamos clamar. Hoje é noite de nós adorarmos ao Senhor com todas as nossas forças, em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor. Pai eterno, Pai santo, é diante da Tua presença que nós estamos mais uma vez, Senhor, para Te exaltar, Te glorificar, Pai. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, toda a majestade, todo o louvor. Sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Sem o Senhor nós não vamos a lugar nenhum. Sem o Senhor, ó Pai, o Senhor é tudo para nós. Deus, o que seria de nós se não fosse a Tua morte, a Tua ressurreição, o que o Senhor fez por nós? Pai, Tu és extraordinário, incomparável. Deus, nessa noite nós queremos clamar ao Senhor, pedir perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e clamar ao Senhor pela Tua graça. A Tua graça nos basta. A Tua graça, ó Pai, é que nos faz andar mais algumas milhas. A Tua graça é tudo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pelas vidas que entrarem aqui nessa noite. Eu clamo por todos, ó Pai, que estão aqui nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa receber a adoração de cada um como oferta, como incenso suave diante de Ti. Nós clamamos, ó Deus, que saia tudo conforme o Teu querer, tudo conforme a Tua vontade, o Teu Espírito Santo mandar, Senhor. Nós queremos Te louvar, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração nessa noite. Clamamos por famílias neste lugar. Aquele que entrou angustiado nessa noite, ó Pai, que possa sair daqui, Senhor, meu Deus, feliz, Senhor. Aquele que entrou amargurado, com sua alma triste, que possa sair daqui alegre, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo, abençoa. Que esse som saia cada vez melhor, ó Pai. Tudo, ó Deus poderoso, desde a porta, desde a entrada dessa igreja, até a escolinha das crianças, ó Pai. Saia tudo conforme a Tua vontade, o Teu querer. Pai, que hoje a palavra venha falar em nosso coração, em nossas vidas. Deus, nós Te clamamos e te pedimos, ó Senhor, usa o Teu Filho que vai pregar. Em nome de Jesus, nós clamamos e Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Você que está feliz nessa noite, já começa aplaudindo ao Senhor, pois Ele é maravilhoso e poderoso. Exaltado. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível em Ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Oh, nada é impossível a Ti, Senhor. Não vou viver pelo que vejo. Não vou viver pelo que sinto. Eu sei, Senhor, eu sei que comigo sempre estás. Que tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível em Ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, nada é impossível a Ti, Senhor. Tudo podemos em Ti, ó Pai. Não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver. Não vou viver pelo que sinto. Eu sei, Senhor, eu sei que comigo sempre estás.
antes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, nada é impossível ao teu Deus, nada é impossível. Se você chegou aqui nessa noite precisando de algo do Senhor, Deus te fala nessa noite, Ele vai realizar o impossível na sua vida. É só você crer na presença de Deus, dizendo: creio em ti, Jesus. Creio em ti, Senhor. Tu vai curar, ó Pai, tu vai curar. Creio em ti. Eu creio em ti, o servo do Senhor, aquele que crê no Deus poderoso, diga a Ele: eu creio em ti, creio em ti, em ti eu tudo posso, aleluia, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, nada é impossível. Nosso Deus, aplauda Ele bem forte, bem forte, bem forte. Aleluia. Você chegou aqui vivo, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Quem está feliz aqui nessa noite? Glória a Deus. Feche teus olhos diante do Pai, por favor. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos deuses já te cantarei louvores. E na presença dos deuses já te cantarei louvores. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor
diante do seu altar. Esse só foi um ensaio, diga mais forte, mais forte. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Só quem é adorador. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, Senhor. Meu coração eu quero derramar diante dos seus altares. Oh. A Bíblia diz que existiam 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham que adorar a estátua de Nabucodonosor. E Nabucodonosor pede ao povo: olha, se dobrem diante da estátua. A trombeta tocou e os 3 ficaram em pé. Não se dobraram. Foram jogados dentro da fornalha ardente. Nabucodonosor não viu 3, mas viu 4, porque o anjo do Senhor estava com eles. Isso me chama muita atenção, porque quando a gente canta um louvor dizendo: as minhas mãos eu quero levantar, tem muitas pessoas que ficam com as mãos baixadas. Irmão, você não está levantando a mão para mim. Eu fico pensando, se você estivesse naquele dia lá de frente da estátua, talvez você se dobraria diante da estátua. Se você tem vergonha de levantar as suas mãos para adorar aquele que vive para todo sempre. Por isso, o Senhor quer te dar mais uma chance, por favor. Você não está levantando as mãos para mim, você está levantando as mãos para o Senhor. E quando você levanta as suas mãos para o Senhor, assim, levantando as suas mãos, você está dizendo: eu não rendo a mim, eu estou me rendendo a Ti, Senhor. Aleluia. Muitas pessoas perdem bênçãos, perdem graça, perdem o Espírito Santo. Mas irmãos, adore com toda a sua força. O Senhor te deu o braço para você levantar as mãos, estender e glorificar. O Senhor te deu boca para você gritar como o cego de Jericó. O Senhor te deu pernas, te deu força para você se arrastar como a mulher do fluxo de sangue. O Senhor nessa noite te chama para adoração. Diz: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, Senhor. Meu coração eu quero derrama diante do Senhor neste momento. Diante do céu. Levante as suas mãos ao céu e diga: e as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, Senhor. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Aleluia. Deus é poderoso, Deus é santo.
Aleluia. Quando a gente chama você para adoração, não é para ficar mais bonito, é para ficar para Ele mais bonito. Aleluia. Irmão, você não vai ver na palavra de Deus alguém que não fez nada para chamar a atenção de Deus e receber algo de Deus. Todos estavam fazendo alguma coisa. A prisão, quando se quebra, quando Paulo e Silas adoram em meio ao silêncio. O silêncio não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é barulho santo. É adoração, é cântica, é louvor, é glorificação, é adoração a Deus. A multidão parou para o cego de Jericó que gritava. A multidão parou para Ciro Fenícia que gritava. A multidão parou por causa da mulher do fluxo de sangue que se arrastou e tocou em Jesus Cristo. Nessa noite você quer fazer os olhos do Senhor parar neste lugar? Chame a atenção de Deus. Chame. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é este que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier, diz ao Senhor, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Esse é meu Deus. Fez caminhos no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar. É só quem entende isso. O hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só Ele abriu o mar. Não tenhas medo, irmão. De atrás vem Faraó. Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele vai te ver. Chame esse homem que Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Aleluia! Do outro lado cantou. Quem é este que pode fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Vai, vai! Fez caminhos no meio para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só Ele abriu o mar. Não tenhas medo, irmão.
passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Só quem é adorador aplauda ele bem forte, bem forte. Aleluia! A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele, somente Ele, é digno de ser adorado. Fecha os teus olhos. Mais um minuto. Fale com Ele agora. Fale em línguas estranhas. Aleluia. Fale em novas línguas. Magnifique o nome do Senhor. Exalte o nome dEle. Dá liberdade. Não deixa você ficar preso dentro de você. Larga para fora agora em nome de Jesus. Aquele glória a Deus que o céu quer ouvir. Aleluia, digno é o Cordeiro que está sentado no trono. A Ele a honra, a glória, o louvor. Digno é o que foi morto e está vivo para todo sempre. E tem a chave da morte e do inferno. Aleluia, Ele é soberano. Diante dele a terra treme, a terra se derrete, a voz dele é a voz de autoridade, a voz dele faz parir as servas, aleluia, ele vive para sempre. A igreja dê um glória a Deus, aleluia. Enamanai sobre nekecho ramano ramaindi. Shemene que chocamanto, ramanaramassore mandarabacondanai. Ele já caminha no meio da igreja. Aleluia, aleluia. Eu já sinto, aleluia, o perfume da rosa de Saron, do lírio dos vales. Aleluia, ele está abençoando a igreja já. A bênção já está caindo. Glória a Deus, Ele está tocando em você agora. Você que está desanimado da vida, você que chegou nesse lugar sem fazer o que fazer, aleluia, Deus está te dizendo: eu sou o teu caminho, a verdade e a vida, eu sou a tua direção. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Vai dando glória a Deus, vai exaltando o Senhor. Oh, aleluia. Glória. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Diga ao Senhor. E Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Em nossas mãos, sua bênção. Comece a cantar, diga! Com muito louvor, 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 com muito louvor. A bênção de Deus, um aplauso bem forte para Jesus. Glória a Deus. Tome assento, noiva linda do Cordeiro. Irmã Dilce vai passando para apresentar um louvor bem lindo para Jesus, enquanto a igreja não cessa de dar glória a Deus, de glorificar o nome do Senhor, de exaltar o nome dele. Glória a Deus. Salomão disse: se não botar lenha, o fogo se apaga. Aleluia, glória a Deus.
Amém? Tem que ligar aqui. Jesus vai operar milagre nessa noite. Amém? Eu creio. Eu posso falar alguma coisa, pastor? Bem pouquinho. Teve uma quarta-feira, já fica uma para as irmãs. Vem no culto de quarta-feira aqui. Eu cheguei muito deprimida, oprimida. Uma coisa bem triste mesmo na minha vida. O Senhor está trabalhando, né? E a pastora veio e orou por mim. Eu disse, Senhor, o Senhor disse, pede que ela ore por ti. E ela veio ao meu encontro. Se Jesus, eu não vou pedir, então que ela venha. E ela veio e me abraçou e orou comigo. E passou aquilo. Na quinta-feira, viemos no culto, o pastor falou sobre o perdão. Aí, aquela noite, Deus fez uma obra completa. Sabe? Venha. Não fique em casa. Venha, porque Jesus tem milagre. Tem milagre para ti, amém? E eu creio que nessa noite, Deus tem um milagre para nós aqui. Amém. Vamos cantar, igreja. Eu queria estar lá, no meio da multidão, contemplar aquela mulher que usou a sua fé, tocando em Jesus. Eu queria estar lá, no momento da ressurreição, quando Jesus chamou a Lázaro, saia para fora, e Lázaro saiu com vida. Eu queria estar lá, ver o cego Bartimeu, clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e perguntou, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. E ele viu, foi lindo. Mas a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. O céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz ecoou, este é meu filho, o amado meu. Não pude estar lá, mas ele está aqui, a sua unção já posso sentir. E hoje um milagre Deus vai fazer aqui. E o homem dos milagres está neste lugar. Toda enfermidade hoje não vai suportar o toque da sua mão cheia de unção. Receba a tua bênção, tua cura, tua libertação. Já posso ver o mal indo embora, já posso ver a tua vitória. Levante as mãos, comece a louvar. O homem dos milagres está neste lugar. Aleluia. Oh, Ramanaia, Sarabalabachai. Oh, meu Senhor, eu sei que tu está neste lugar, oh Pai. Ah, Jesus, faça a tua obra nessa noite. Aleluia. Ah, Senhor Jesus. Jesus parou e perguntou, o que queres que eu te faça? Aleluia. Senhor, que eu veja. E ele viu,
foi lindo. Mas a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. O céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz ecoou: este é meu filho, o amado meu. Não pude estar lá, mas ele está aqui. A sua unção já posso sentir. E hoje o milagre Deus vai fazer aqui. Aleluia! O homem dos milagres está neste lugar. O toque da sua mão, cheia de unção, receba a tua bênção, tua cura, tua libertação. Já posso ver o mal indo embora, já posso ver a tua vitória. Levante as mãos, comece a louvar. O homem dos milagres está neste lugar. Está neste lugar. Está neste lugar. Ei, glória a Deus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. O homem do milagre está neste lugar. Glória a Deus. Nossos jovens vão apresentar uma coreografia bem linda.
Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda. Glória a Deus. Deus vai continuar usando essa juventude mais e mais. Vamos ficar de pé. Enquanto a irmã Grace e a irmã chegue aqui, irmã Márcia, nós queremos fazer uma oração pelos dizimícios ofertantes da casa de Deus. Olhe para mim aqui. Se o diabo pudesse, ele não pode. Ele não deixava ninguém dar oferta e ninguém dizimar. Porque daí as portas iriam se fechar. Sabe por que as portas não se fecham? Porque Deus tem levantado pessoas abençoadoras. Pessoas que têm gratidão no coração e que reconhecem que tudo vem de Deus para ele, para ela. Então, quando nós reconhecemos, nós temos prazer de sermos agradecidos e levar o nosso dízimo e oferta na casa do Senhor. Levante o seu envelope. Meu Deus, chegou um momento precioso em que nós, com alegria, queremos demonstrar na prática a nossa gratidão, Senhor. Meu Deus, não adianta nós falar que amamos a Tua obra se não a demonstramos. E nós queremos fazer agora com grande carinho e amor, abençoar o Teu reino na terra. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Perto quer estar, junto aos Teus pés, Oh, aleluia. pois prazer maior não há em me render, em Te adorar. Tudo que há em mim, Tudo, Senhor. Tudo, meu Deus. quero Te ofertar. Oh, nós Te adoramos. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Glória a Deus. Tem que ligar, pastor. Tem que ligar. Jesus, vamos ter que orar para esse microfone. Glória a Deus. Queridos, nesse momento nós, pode tomar assento, nós queremos, com muita alegria na alma, saudar os nossos visitantes. Aqui no auditório, quem está nos visitando pela primeira vez, faça assim, eu quero conhecer você. Ninguém pela primeira vez, todos são de casa. Ah, lá atrás tem visitante. Bem-vindo, meus queridos, que alegria tê-lo conosco, uma satisfação enorme. Também está conosco, a nosso convite, o evangelista Daniel Oliveira. Põe-se de pé, queridos, ali da cidade de Canela, né? Que vai ministrar hoje a palavra de Deus para nós. Veio mais alguém com o irmão? A esposa, onde é que está a esposa e os filhos? Fique de pé. Bem-vindo, querida. Bem-vindo, amado. Que Deus abençoe. É um prazer muito grande tê-la conosco. Sintam-se bem. Nós queremos ouvir um louvor pela nossa dupla abençoada aqui.
e logo já estaremos na palavra de Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Salve os amados, a paz do Senhor. Amém. Santo Glória é o teu a nome, Deus. Jesus. Continua falando com Deus, continue adorando, pois eu tenho certeza que Ele ainda vai falar com você nessa noite, se Ele já não falou com você. Aleluia. Adore ao Senhor. Santo, santo és tu, Aleluia. Jesus. Deus de poder, Deus de glória. Oh, aleluia. Oh, Jesus querido. Oh, meu Deus. Sim, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder. Às vezes, o que a gente quer é só ficar sozinho. Que é para evitar que alguém nos veja chorar. Aleluia. Tem dias que o que a gente quer é só calar. Deus está falando com você, aleluia. Mas lá no fundo mesmo o coração tá louco pra gritar. Oh, meu Deus. Tem horas que a gente pensa em parar, que já fez o bastante, o melhor agora é desistir. Que Deus virou as costas, não tá nem aí pro nosso sofrimento. Mas não é assim, aleluia! Mas aprendi em meio a tudo isso que nessas horas reclamar não vai adiantar, que o segredo para mover o coração de Deus é adorar. Por isso você está aqui nessa noite, aleluia! Tem que adorar na alegria ou na dor, em espírito, em verdade. Aleluia. Quando estamos na bonança, mas Jesus. também na tempestade. Quando a voz embarque, o coração parece até que vai parar. Aleluia. Tem que adorar em qualquer situação, incondicionalmente. Porque a adoração está na essência do crente. Não é simplesmente opção, é mais que dependência. É uma questão de sobrevivência. Tem horas que a gente pensa em parar, que já fez o bastante e o melhor agora é desistir. Que Deus virou as costas, não tá nem aí pro nosso sofrimento. Mas aprendi em meio a tudo isso que nessas horas reclamar não vai adiantar, que o segredo para mover o coração de Deus é adorar. Tem que adorar na alegria ou na dor, em espírito, em verdade. Quando estamos na bonança, mas também na tempestade. Quando a voz embarga, o coração parece até que vai parar. Tem que adorar em qualquer situação, incondicionalmente. Porque a adoração está na essência do crente. Não é simplesmente opção, é mais que dependência. É uma questão de sobrevivência. Tem que adorar em espírito, em verdade. Quando estamos na bonança, mas também na tempestade. Quando a voz invade o coração, parece até que vai parar.
de opção, é mais que dependência. É uma questão, Aleluia. de sobrevivência. Oh, meu Deus, obrigada, Aleluia. Jesus. É uma questão de sobrevivência. Aleluia. Glória ao nome. Amém, queridos. Ficamos de pé, amados. Nosso querido evangelista passe aqui. Irmão Joel vai orar pelo servo do Senhor, que vai estar nos trazendo a palavra de Deus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Estenda sua mão para cá. Vamos orar pelo servo do Senhor. Pai, apresentamos aqui, Senhor, o teu filho, Senhor, o qual o Senhor está aqui, Senhor, com a missão de trazer a tua poderosa palavra. Que ele deixe tudo no altar, Senhor, aquilo que tu já colocaste no coração dele. E que a tua palavra venha para nos edificar, Senhor. Venha para nos confrontar, Deus. E venha, Senhor, com amor para nossas vidas. E desde já eu peço a tua bênção na vida do teu servo, da sua família, do seu ministério. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Com muita alegria no meu coração, eu quero, essa noite, deixar uma palavra de gratidão neste altar, pela vida do pastor Paulo, pastora Nilce, que de uma forma muito amigável e com uma singeleza única aceitaram a indicação, não só do pastor Gease, de Parobé, bem como também a querida pastora Rutiane e muitos outros irmãos, né, da redondeza ali do Vale dos Sinos e do Vale do Paranhana, que a gente tem servido muitas vezes a igreja de Madureira, e desta feita conhecê-los para mim é uma honra muito grande, é um prazer imenso estar com vocês, que Deus vos guarde, que a história e o legado que vocês têm mantido nesta cidade, bem como em toda esta região, alcance outras vidas, e desse feito Deus possa fazer com que esta casa cada vez mais cresça, bem como o corpo docente de Cristo, que é a igreja que Cristo confiou a sua mão, pastor, e sua mão, pastora também. Deus abençoe, meu muito obrigado, fico muito alegre de poder com a minha família conhecer este povo amável, que desde lá de fora, né, irmãos, que tudo começa lá fora, né? Desde lá de fora tratam a gente com muito carinho, com muito respeito e de uma qualidade invejável, né? Que Deus abençoe a cada irmão, cada pessoa que está trabalhando aí, que eu vejo que é uma igreja que trabalha, né? É uma igreja ativa no reino de Deus, e eu glorifico a Deus por estar com vocês. Amém? Queridos irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o teu coração, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Bem como já foi mencionado, eu agradeço a saudação de bem-vindo, da qual eu, minha esposa, a irmã Josiane Oliveira, a Késia e o Eliezer fomos alvos. O Eliezer eu acho que já está até na escolinha bíblica, ou deve estar evangelizando alguém, mas ele está por aí, está por aí. E a minha 220 está lá, irmão. Dá para ver que é ela, porque ela não para. Ela não para. A minha 220 está ali. A Késia. Muito obrigado, pastor, por nos receber carinhosamente aqui essa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eu vou fazer uma leitura dentro de uma linguagem da King James 1611. Se você tiver uma outra versão, está no telão. Ó, está no telão. A igreja atualizada é outro nível, né, irmão? De um nível midiático invejável também vocês aqui. Deus abençoe muito. E o baterista, irmão, ele me deixou incomodado. Cadê ele, meu? Eu não acredito que tu é desse tamanho, cara. Irmão, com esse tamanho, o guri toca tudo que toca, irmão. Isso é doido, irmão. Isso é Deus na tua vida, só pode, rapaz. Que Deus te guarde, viu?
Eu vi ali, eu estava tentando achar ele atrás da bateria, né? Mas ele está aqui, que Deus abençoe. Pena que o Eliezer não te viu tocando, senão o Eliezer ia me incomodar até chegar em casa. 2h30 de viagem, dizendo, pai, eu quero tocar igual, eu quero uma bateria igual, né? Eu quero uma cúpula igual. Que Deus abençoe muito vocês, meus irmãos. Atos dos Apóstolos 16, a partir do versículo de número 4. Você que encontrou bem alto, diga, eu amo a Bíblia. Muita gente para pouca voz. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Você que encontrou, diga bem alto, eu amo a Bíblia. Amém. E quando eles iam passando pelas cidades, entregaram-lhe os decretos ordenados pelos apóstolos e os anciãos de Jerusalém, para que estes os observassem. E assim as igrejas eram estabelecidas na fé, cresciam em número diariamente. Ora, e eles passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E indo a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. E eles passando por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve uma visão de noite, em que se apresentava um varão da Macedônia, orando e dizendo, venha Macedônia ajudar-nos. Verso de número 13. E no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. Quando ela foi batizada e a sua casa, ela então nos rogou dizendo, se vós julgardes que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E ela nos constrangeu. Versículo de número 23. Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com muita segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu os seus pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros escutavam. E de repente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas, e todas as correntes foram soltas. Assente adorando a Deus. O texto que nós acabamos de fazer leitura de forma uníssona, bem como por você acompanhada e por mim aqui falada, é um texto muito conhecido dos irmãos, é um texto que, pelo que eu já notei dentro da consoância do culto que está sendo prestado ao Senhor aqui esta noite, já é de liturgia de vocês mencionarem a respeito desses dois célebres personagens do Novo Testamento. Para isso, eu me atenho a falar a você que isso me dá um tanto quanto de ganho no tempo, porque assim eu posso partir diretamente para os pontos específicos do que eu quero deixar de Deus ao teu coração esta noite aqui. O capítulo que nós acabamos de ler, a partir do versículo de número 4, bem como o versículo 5, 6 e 7, está retratando um desejo que, segundo a Bíblia Sagrada, é um desejo de comissionamento
ligado diretamente a uma vontade que Paulo tem de pregar a palavra dentro do campo da Ásia, e que, segundo a Bíblia Sagrada, parece-me que, de alguma forma, o Espírito Santo impeliu sobre ele algum tipo de força que fez com que ele fosse paralisado e não fosse para o lugar que o seu coração desejava ir. E a Bíblia que vai mencionar que ele queria ir à Ásia, à Frígia, e pregar a palavra nesses locais. Porém, o Espírito Santo o impediu. Por quê? Porque se você ler a Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo de número 1, a partir do verso de número 1, você vai ver Paulo sendo apresentado como o servo do Senhor. A palavra servo do grego koiné é doulos, e a palavra doulos significa homem que não tem vontade própria. Uma vez que Paulo é servo do Senhor, ele não faz mais a sua própria vontade. Uma vez que Paulo é reconhecido, estabelecido, e dentro da literatura bíblica é falado, apontado como servo do Senhor, isto implica em lhes afirmar que aqui era o Espírito Santo, no capítulo 16, nos primeiros versículos, barrando Paulo e não deixando Paulo cumprir a sua própria vontade. Por quê? Porque todas as vezes que dentro de nós tenhamos, ou que nasça dentro de nós, o desejo de servir a Deus, nós já não somos mais dominadores de nós mesmos. É Ele quem nos domina, é Ele quem orquestra as nossas vidas, é Ele quem nos dirige e é Ele quem palmeia o caminho que nós deveremos trilhar. Então aqui o apóstolo Paulo está sendo impedido de continuar dando indício ao desejo do seu coração pelo poder do Espírito Santo de Deus. Era como que o Espírito Santo dizendo diretamente a Paulo: a agenda é tua, mas a vontade é minha. A agenda está na tua mão, mas quem domina o Espírito que está em ti sou eu. A agenda era esta: você iria por este lado, mas como fui eu quem te escolhi, fui eu quem te levantei, e fui eu quem nutri o teu ministério, quem define aonde você vai sou eu, quem define aonde você pousa sou eu, quem define o território onde a planta dos teus pés pisam sou eu. Era o Espírito Santo dizendo a Paulo: tu não vais cumprir a tua vontade. E em alguns fatores, com relação ao desejo do Espírito, às vezes o desejo do Espírito é te levar para o Gólgota. Às vezes o desejo do Espírito é te levar para o Getsêmani. Às vezes o desejo do Espírito é te levar para o deserto. Daniel, e no que implica que isto é positivo, implica em você entender que está no desejo do Espírito, cumprir o desejo do Espírito, é ter a certeza que o final desse trajeto resultará em vitória para a tua casa, para a tua família e para o teu ministério. Então, independente do que você desejou, do que você calculou, do que você projetou, há um Espírito sobre ti que domina, que coloca, recoloca, que tira, que põe, que orquestra a tua vida. E se você se deixar ser levado pelo desejo do Espírito de Deus, prepare-se para viver algo surreal, algo surpreendente e algo que marcará a tua vida. Paulo, entendendo que o desejo do Espírito não é o mesmo que o dele, ele se atém a cumprir o desejo do Espírito. Bem como o desejo do Espírito é de que ele vá para Filipos.
Filipos hoje é a Europa, exatamente o oposto do que Paulo queria fazer. Eu não sei você, mas isto é muito comum na vida cristã. Você quer ir para um lado e o Espírito te orquestra ir para outro. O Espírito vem e diz para Paulo: teu desejo é ir para a Ásia, mas o meu desejo é te empurrar para dentro da minha vontade e para dentro daquilo que eu tenho como propósito para a tua vida. E pasmem os senhores, existirão momentos em nossas vidas, ministério, chamada, vocação, em que a nossa vontade é ir para um lado, mas o Espírito vai impelir-nos por força e nos colocar em um local que por vezes, ao olhar em primeira vista, nós não queríamos, nós não desejávamos, não era a nossa vontade, mas se for a vontade do Espírito, isto basta. Se for a calabacheia candaraia, se for a vontade do Espírito, isto é suficiente para te nutrir ali na frente. Então deixe Ele guiar você, deixe Ele guiar teu ministério, porque o melhor ainda está por vir para a tua vida. O Espírito empurra Paulo para a Europa. A agenda é de Paulo, mas o desejo é do Espírito. E em Filipos, diz a Bíblia Sagrada, que Paulo, segundo a Bíblia, está ali e ainda não conseguiu compreender qual é a vontade exata do que Deus tem para a vida dele. Mas uma coisa eu preciso te afirmar: Paulo não pisou na Ásia pela vontade do Espírito, mas a Bíblia vai nos informar que a Ásia Menor em questão não chegava nem perto do quadro geográfico de Filipos. Por que você está dizendo isso, pregador? Você vai entender agora. Se na Ásia Menor Paulo tinha um propósito, o propósito se extingue exatamente a área geográfica desta localidade. Porém o Espírito vai empurrá-lo para Filipos, uma cidade cosmopolita, imensa, gigantesca, para afirmar para Paulo uma verdade que precisa ser reafirmada neste altar para algumas pessoas que estão aqui. O teu desejo era a Ásia, e a Ásia tem um promenor dentro do seu nome, a Ásia Menor. Só que o meu desejo para você é muito maior, e no que tange a geografia bíblica, Filipos era muito maior do que a Ásia. Não entendi, Daniel? Vai entender agora. O problema é que tu está querendo se posicionar em um lugar onde Deus não cabe com você. O problema é que tu está querendo ficar em um determinado espaço que Deus não cabe com você ali. Isso me faz lembrar, sabe de quem? De Abraão dentro da tenda, depois de uma guerra e de uma luta corpórea, onde ele e mais 618 homens vão para uma guerra e salvam os prisioneiros, e entre eles estava o sobrinho dele, Ló. Diz a Bíblia que quando ele entrou dentro da tenda, ele estava abatido, amargurado, estava chateado, porque sabia que a qualquer momento o revés poderia vir. E diz a Bíblia que o Senhor apareceu a Abraão e o trouxe para fora. Por vezes eu perguntei por que Deus trouxe Abraão para fora, e uma das respostas mais lindas que o Espírito me deu é que a promessa de Deus para Abraão não cabia dentro daquela tenda pequenina. Entenda, pelo amor de Deus, às vezes a vontade de Deus é te empurrar para Filipos, porque na Ásia não cabe. O que ele tem para você é muito grande. É Moraia, Calabacheia, Urimicalamandarai. É muito grande o que Deus tem para você. Então aceite, porque isso te fará bem. Paulo vai para Filipos. Note, eu repito, Paulo não pisa na Ásia, mas diz a Bíblia Sagrada que no sábado pela manhã, conforme ele vai se
habituando com relação ao local, ele descobre que na beira do rio, os irmãos que ali residem se reúnem para orar. E ele vai para aquele determinado local. E assentado, ele falava, ele pregava, ele anunciava o evangelho. E diz a Bíblia Sagrada que uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, olha agora, da cidade de Tiatira. Se você não entender isto aqui, meu irmão, você vai perder muito desta mensagem. Olha isto aqui. Paulo não foi para a Ásia. Por quê? Porque dentro de Filipos, Deus já tinha preparado a Ásia para Paulo. A Bíblia está nos dizendo que esta mulher, por nome de Lídia, é da cidade de Tiatira, onde Ásia Menor. Por que, Daniel? Porque Deus trabalha de forma perfeita, meu filho. E todas as vezes que Ele te empurrar para viver a vontade dEle, descansa em Deus. Descansa em Deus. Paulo, que tu mais queria era a Ásia. Rapaz, tu não entende. Eu já preparei a Ásia para você dentro de Filipos. Por quê? Porque o desejo do teu coração só será concretizado quando você viver o desejo do coração de Deus. Ele chega ali, diz a Bíblia Sagrada, que esta mulher vem até ele. E diz a Bíblia que ela adorava a Deus e ouvia a palavra. Só que o mesmo verso de número 14, também afirma que o Senhor lhe abriu o coração. Peraí, isto aqui é uma incógnita. Por quê? Porque a Bíblia está afirmando no verso anterior que ela servia ao Senhor e adorava ao Senhor ali. Mas agora a Bíblia vai informar, subsequente ao que eu estou falando, que ela abriu o seu coração. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor lhe abriu o coração. Peraí, o que eu não consigo compreender aqui é como é que ela até orava, mas o coração não estava aberto. Porque é que ela até se concentrava, mas o coração não estava aberto. Senhoras e senhores, perdoe a sinceridade deste humilde pregador, mas só tem uma ferramenta que abre porta do coração. Só existe uma chave para abrir a porta do coração. Por quê? Porque abrir aqui está dando exatamente o indício de uma porta que está fechada. Ela até orava, mas a porta estava fechada. Ela até cantava, mas a porta estava fechada. Ela até levantava a mão, mas a porta estava fechada. Ela até falava com Deus, mas a porta estava fechada. Só que quando a palavra foi pregada, eu repito, quando a palavra foi pregada, quando a palavra foi pregada, essa palavra tem poder para esmiuçar a penha. Esta palavra tem poder para fazer coração duro amolecer. Esta palavra tem poder para quebrar coração de pedra. Essa noite esta palavra alcança você, alcança esse visitante. Alcauraia calabaxaia, urimi calamandarai, urabaxaracandarai. Esta palavra vai te alcançar. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta, olha só, atenta às coisas que Paulo falava. Eu vou falar uma verdade aqui e eu quero que você entenda, coloque amor nas minhas palavras. Se Deus quiser abrir este coração, a chave está na mão dele. Eu sei que você sofre com o filho que não serve a Deus, com o esposo que não te acompanha para vir à igreja, talvez com a esposa que também não aceita a fé que você
você professa, mas deixa eu te dar uma palavra de esperança. Na hora que Deus quiser abrir este coração, Ele tem a chave, Ele tem a chave, Ele tem a chave, Ele tem a chave. Eu vou gritar para o diabo ouvir, porque ele precisa ouvir isso. Escraviza até o quanto tu quiser, vai escravizando essa alma até o quanto tu puder, porque na hora que ele usar a chave, ele abre esse coração, ele abre esse coração, e esta vida vai mudar. Não interessa a prisão em que esteja, não interessa a vida dissoluta que esteja vivendo, o meu Deus manda eu dizer para alguém: ora por esse filho, ora por esse esposo, ora por esse familiar, porque eu tenho a chave, eu tenho a chave, eu tenho a chave do coração. Oh, glória! A Bíblia diz que depois dela ter o coração aberto, ela se batiza. Ela quer que Paulo fique na casa dela, com os familiares. Por quê? Porque uma coisa é fato: ter Paulo perto é ter a palavra sendo verbalizada a todo momento. Paulo era um pregador incansável, senhoras e senhores. Tanto era incansável que, se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, ele prega por mais de 16 horas sem parar. Ou seja, quem está impelindo Paulo para que vá até aquela casa é ela. Note que a Bíblia vai fazer menção que logo após eles foram à oração, e enquanto eles vão à oração, isso aqui está repetindo o cenário, enquanto eles vão se dirigindo à oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, vou falar mais uma vez, uma jovem possuída por um espírito de adivinhação, saiu ao encontro deles. Esta menina dava um grande lucro aos seus senhores, diz a Bíblia Sagrada no verso de número 16. Só que aqui está o motivo pelo qual Deus levou Paulo e Silas para este determinado local, a saber, Filipos. Por que, Daniel? Porque se você ler o desejo de Paulo com relação à Ásia, era para pregar. E daí? E daí que o desejo de Deus com relação a Filipos era para que ele pregasse e libertasse. Você entendeu? Eu vou de novo. O teu desejo é isto, perto do grande desejo que Deus tem para você. O desejo de Paulo era pregar na Ásia. O desejo de Deus era que ele pregasse em Filipos, libertasse em Filipos, expulsasse demônios em Filipos, e o nome do Senhor fosse glorificado ali. A Bíblia diz que esta jovem, no verso de número 16, se aproxima. Segundo o conceito histórico aqui, e eu posso aplicar para você entender, é muito rápido e muito simples. Existia uma divindade naquela época, era uma divindade grego-romana. Segundo a história e o conceito cultural, o nome dessa divindade era Piton. E segundo os especialistas, com relação ao politeísmo da época, era muito comum, era muito normal para eles, culturalmente falando, para eles aquilo era muito comum, uma moça daquela forma começar a adivinhar coisas com relação a outras pessoas. Só que a Bíblia faz menção de que aqui nós não estamos lidando simplesmente com um espírito maligno. Isto aqui é um principado. Eu repito só para você gravar. Isto aqui é um principado. Só que, para detalhe de aplicação, eu repito só para você gravar mais uma vez, por mais que seja um principado, se Deus levantar um homem, se Deus levantar uma mulher que dê liberdade para que ele o use, não ficará principado, não ficará potestade, não ficará nuvem negra ou castas de demônios que poderão sustentar-se diante de uma igreja impoluta
cheia da graça de Deus. Eu vou repetir e eu quero que você grave isto aqui. Deus entregou a cidade de Tramandaí na mão de Madureira. Vocês já dominaram o mundo espiritual, então bote para correr todo demônio, porque a autoridade está na mão e na vida de vocês. E ela vem gritando atrás e dizendo: esses homens são homens de Deus, são homens que têm o Espírito do Deus Altíssimo. O versículo de número 16 diz que ela seguia eles, e o seguir aqui não é o seguir de discipular, e eu sei que eu estou dentro de uma igreja muito bem libada no que tange a Bíblia, e deixa eu falar para você, o discipular é o se deixar ser tratado, o discipular é o se deixar ser trabalhado, o discipular é abrir mão de algumas coisas para que outras da parte de Deus nos alcance. Não, esta moça aqui não estava sendo discipulada, ela estava seguindo, não sendo discípulo, ela estava apenas seguindo. E seguindo, diz a Bíblia Sagrada, que com voz alta gritava todos os dias: esse aí é homem de Deus, esse aí tem o Espírito do Deus Altíssimo, esse aí é homem de Deus, esse aí tem o Espírito do Deus Altíssimo. E diz a Bíblia, no verso de número 17, que enquanto ela fala isso, ela define e determina a fala dela dentro de um aspecto. Esses aí são homens de Deus, servos do Deus Altíssimo, e eles é quem estão mostrando o caminho da salvação. Só que o que Deus vai fazer através de Paulo aqui nesse texto é para chocar a todos. Por quê? Porque ela reconhece pelo espírito de adivinhação que Paulo e Silas são homens de Deus e que eles anunciam o caminho do Senhor, o caminho da salvação. Só que ela não se deixa ser trabalhada para que entre no aspecto da salvação que ela mesma profere com as palavras da boca dela. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que aqui o que ela queria era fazer um feedback. Só que o feedback, dentro do conceito original desta palavra, é mais ou menos isso aqui: é você analisar os erros e apontá-los. Fazer um feedback não é analisar os pontos positivos como muita gente pensa. Fazer um feedback é analisar aonde precisa ser melhorado e avisar, apontar: precisa melhorar aqui, precisa melhorar acolá. Só que esta moça aqui, pelo espírito que estava sobre ela, ela estava gerando um certo eufemismo. O que ela estava querendo gerar em Paulo era exatamente era exatamente vitaminar as vaidades de Paulo. Por quê? Porque a vaidade é irmã da soberba e ela é prima da prepotência. E eu quero dar um aviso a você: tome muito cuidado com os elogios, tome muito cuidado com os aplausos. Paulo se sentiu incomodado com os elogios, Paulo se sentiu incomodado com os aplausos, e diz a Bíblia Sagrada no versículo de número 18, que ela por muitos dias fez isto, mas Paulo perturbou-se, voltou-se e disse, não a ela, mas ao Espírito: eu te ordeno que tu saia. Oh meu Deus, eu te ordeno que tu saia. Quando Paulo faz isso, ele está dando uma aula para todos nós aqui. Paulo não pergunta de onde vem, quem é o nome, qual é o pai, qual é o tio, qual é o sobrinho. Não, a única coisa que Paulo diz é: sai dela, sai dela. Por que sai dela? Porque isso aqui era o único problema que impedia ela de entender que aquele caminho que ela pronunciava com a boca, que era o caminho da salvação, também poderia alcançar ela, também poderia alcançar a vida dela, também poderia alcançar a casa dela. Quando Paulo faz isso, diz a Bíblia que muitos se perturbaram. Por quê, Daniel? Porque muitos ganhavam dinheiro. Já existia uma linguagem econômica com relação ao poder monetário que ela gerava para os seus senhores. Senhores aqui está dando a conotação de alguém que é reconhecido dentro desta sociedade em questão. É alguém do alto escalão. E é aqui que mora o X da questão. Por quê?
porque Paulo esperou por alguns dias para então expelir o demônio. Por que, Daniel? Porque ele sabia que expelindo o demônio haveria um reverse no mundo espiritual. Acredite no que eu vou te falar. Deus não quer só que você veja a libertação de um filho. Deus quer que você veja a libertação da tua casa toda. Deus quer que você veja a libertação da tua família por inteira. Porque quando Paulo diz assim, espírito, sai dela, Paulo não está dizendo somente para sair dela. Paulo está mandando sair de quem ganhava dinheiro com ela. Paulo está mandando sair da cidade que estava dominada por um politeísmo e um Deus místico. Quando Paulo diz sai dela, Paulo está dizendo, chegou alguém aqui que tem autoridade, chegou alguém aqui que tem poder, sai dela, sai da cidade, sai do bairro, sai da rua, sai da família. Daniel, melhor, eu vou melhorar. Essa noite Deus vai derramar poder sobre você, para você ver a libertação da tua casa por inteira, da tua família por inteira, porque essa é a vontade de Deus para você. A Bíblia diz que ao invés de todos eles baterem palma para Paulo e dizer, olha só, chegou um homem de Deus na cidade, chegou alguém que tem autoridade, a Bíblia nos informa que ao invés de dar aplausos, eles vão surrar eles apanharam. É a Bíblia que diz que eles apanharam e apanharam muito. Esta é uma verdade cristã para os nossos dias, Por que, Daniel? Porque tem muita gente deixando de fazer o certo para ganhar aplauso. E ainda que você fique debaixo de um estigma, faça o que é certo, faça o que o caráter cristão em você, impelido pela palavra, te diz para fazer. Eles não ganham aplausos, mas apanham. E quando apanham, no versículo de número 24, a Bíblia vai dizer-nos que eles são lançados dentro de uma prisão subterrânea. E dentro desta prisão subterrânea, eu vou ler para você o verso de número 24, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu os seus pés no tronco. Eu vou falar uma verdade, eu só quero que você entenda. O desejo de Satanás é sempre te colocar no estado de morte, mesmo você estando vivo. Vou melhorar. O desejo de Satanás sempre foi esse, te colocar no estado de morte ou no lugar de morte, mesmo você estando vivo. Por quê? Porque prisão subterrânea implica em afirmar que era uma prisão que fugia do horizontal, era uma prisão dentro da terra. Paulo está submerso, Paulo está dentro da terra, Paulo está dentro de um conceito que, segundo a Bíblia Sagrada, se ele gritar, ninguém ouve, se ele chorar, ninguém escuta, se ele pedir por socorro, ninguém vai atendê-lo, tanto ele quanto Silas. A Bíblia diz que quando colocam ele lá dentro, a Bíblia informa a partir do verso 24, a parte B, e ele os lançou na prisão interior e prendeu os seus pés. Prendeu o quê? Prendeu o quê? Prendeu os seus pés no tronco. Mais ou menos isto aqui. É como se Paulo estivesse preso com os pés no tronco e o restante do corpo totalmente livre. Porque esta prisão em questão é uma prisão greco-romana também. E quando ele foi preso, eles foram presos nos pés. A Bíblia está dando a seguinte ideia: os pés estão presos, mas a mão está livre. Os pés estão presos, mas as mãos estão livres. Existem duas coisas aqui, eu já parto para encerrar, que são simbólicas ao texto de aplicação. A Bíblia nos informa que a autoridade está nos pés. Por quê? Porque a Bíblia que nos diz que nós pisaríamos em serpentes e escorpiões. Olha isso aqui, que coisa mais magnífica. Eles prenderam aquilo que na ideia deles, segundo o conceito da seita do caminho, eles receberam uma autoridade para que aonde eles
pisassem serpentes e escorpiões, dentro da linguagem do mundo espiritual, ficassem submersos à autoridade deles. Por que é que prende os pés então, Daniel? Exatamente para isso. A ideia aqui é que se prender os pés, eles perdem a autoridade. Só que eles esqueceram de ler o que Marcos escreveu para a igreja pela boca de Cristo. O que é que ele escreveu? Com os pés pisam serpentes e escorpiões, mas com as mãos colocarão nos enfermos e eles serão curados, e expelirão demônios e eles terão que sair. Oh meu Deus, não entendi, Daniel, eu vou melhorar. Prenderam os pés, prenderam, mas isto aqui é conjectura minha, e perdoe esse humilde pregador, eu preciso fazer isso. Eu imagino Paulo olhando para Silas, Silas olhando para Paulo, dizendo: vamos cantar, vamos adorar, vamos orar. E o que a gente faz? Levanta a mão aí, levanta a mão aí, levanta a mão aí. Como é que é? Por quê? Porque até prenderam os pés, mas as mãos estão livres. Até prenderam os pés, mas ainda há poder e autoridade nas mãos de um justo. Sabe de quem é que eu lembro com relação à aplicabilidade das mãos? Eu lembro de Moisés, que enquanto com as mãos erguidas o povo vencia, quando as mãos abaixavam o povo perdia. Não entendi, Daniel? Há um poder nessa tua mão erguida que tu ainda não conhece. Há um poder nessa tua mão erguida que tu ainda não conhece. As mãos erguidas faziam com que o povo vencesse. Sabe do que é que eu lembro? Eu lembro do Salmo de número 134, quando o salmista dá um grito, e o grito é veterotestamentário, dizendo: ó santos, levantai as vossas mãos e adorai ao Senhor, porque Ele tem o controle da terra e toda a sua pleura. Sabe do que me faz lembrar também? Do que Timóteo deixou em sua carta pastoral e de aconselhamento. Ele disse o seguinte: adorai e cultuai ao Senhor. De que jeito? Com as mãos erguidas, dai louvores ao Santo de Israel. Deixa eu ver se tem alguém aqui com a mão erguida para adorar. Quando o brigadiano te para e manda tu descer do carro, com a primeira coisa que ele diz para você: quando um marginal, graças a Deus que você não passe por isso, mas quando um marginal vai assaltar alguém, a primeira reação corpórea da pessoa é levantar as mãos. Por quê? Porque levantar as mãos é sinal de rendição. Como eu queria que você entendesse isso. Quando você levanta a mão para o céu, o Satanás, os demônios, o inferno entende o quê? Que pode até prender teus pés na terra, mas as tuas mãos estão lá. As tuas mãos estão lá. Você está... Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Alguém já entendeu lá atrás? Alguém já entendeu aqui no meio? Alguém já entendeu? A Bíblia diz no versículo de número 25 que eles oravam, pastor Paulo, pastor Deus, eles oravam e cantavam. Isto aqui é de uma consonância magnífica. Sabe por quê? Porque eles estão orando e cantando presos. Eles estão orando e cantando? Estão orando e cantando? O que isso significa, pregador? Significa o que o adorador nato falou aqui há poucos minutos atrás. Não importa se por baixo está preso, não importa, meu irmão, qual é a circunstância, isto não pode mudar a tua essência. Está na prova, toma, estou adorando. Está num perrengue, toma, estou com as mãos erguidas. E é isso que deixa o diabo indignado. Sabe por quê? Porque tu vai te arrumar, prepara a melhor roupa, passa o melhor perfume. Alguém olha no mundo espiritual e diz assim: mas espera aí, esse cara está com a vida toda arrebentada, como é que vai para o culto, como é que vai adorar, como é que consegue? O que eles não entendem é que a circunstância que eu estou vivendo e o cenário da minha vida não tira de mim a minha essência de adorador. Não tira. Tem adorador aqui.
O que você está vivendo não pode atrapalhar o teu cântico. O que você está vivendo não pode atrapalhar a tua adoração. Está com problema no namoro, adora. Está com problema no casamento, adora. Está com problema na tua vida financeira, adora. Está com problema na vida ministerial, adora. Adora. Porque enquanto você adora, já vem vindo aí do céu a resposta. Enquanto você adora, Deus está preparando a tua resposta. Verso 26, eu encerro, respeitando o tempo que me foi dado. A Bíblia diz, e de repente, não é do nada, meu irmão. Não é do nada. Aqui não é o Barak, não. Ou o Bará, não. Aqui é de repente. E se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é agir de repente. O que é o de repente? O de repente é tu ir na loja, compra o eletrodoméstico, e o camarada diz para ti, vou entregar hoje. Tu não sabe a hora, mas tu sabe que, de repente. Tu não sabe o dia, mas tu sabe que, de repente. Não entendi? Vou te explicar então. O que Deus tem para você já está pronto. Como é que é, Daniel? Vou melhorar para você entender. O que Deus tem para a tua vida já está pronto. Quem precisa se preparar para receber é você. De repente, quando ninguém espera, ou quando só há esperança em alguns que ainda usam a fé, sobreveio um muito grande terremoto. Eu sei, irmão, eu sei que o glória a Deus, o aleluia, nessa hora ele é um pouquinho mais baixo, porque quando você ouve isso aqui, você está imaginando como os geólogos. O que, Daniel? Para que haja um terremoto, tem que existir placas tectônicas. Ou, aliás, tem que haver mais de uma placa tectônica para que haja a oscilação entre elas. Está entendendo aí ou não? Está entendendo aí ou não? E você sabe que aqui no Brasil não tem, né? Você sabe disso, né? Aqui não tem placa tectônica. E daí, Daniel? E daí que em Filipos também não tem. Posso? Posso? Eu encerro. Posso? Posso? Continua ou paro? Continua ou paro? Então vamos lá. Se aqui não tem placa tectônica, como é que eu interpreto o terremoto? Bom, pela palavra que veio antes dele. Sobrevenham. Entendi, Daniel? Não entendeu? Então eu vou te explicar agora. O terremoto que aconteceu aqui não veio de baixo. Veio de cima. Porque terremoto que vem de baixo arrebenta casamento, arrebenta a igreja, divide o corpo de Cristo. Mas terremoto que sobrevém, vem de cima, vem para livrar, vem para dar livramento, vem para abençoar, vem para... cheia, vai ficando de pé e vai adorando. Daniel, aonde é que esse terremoto tocou? Aonde é que esse terremoto se auto-aplica? Esse terremoto, meu querido irmão, não deu em toda a cidade de Filipos. Não, Daniel, não. Esse terremoto só aconteceu dentro da prisão. E daí, Daniel? E daí que dentro da prisão tinha 2 homens fazendo o quê? Com as mãos erguidas eles faziam o quê? Eu não sei qual era o hino que eles cantavam, mas eu sei que eles oravam e cantavam, cantavam e oravam, oravam e cantavam, cantavam e oravam. O segredo da vitória do crente é abrir a boca, levantar as mãos e adorar.
Uriminchu era calabachori mandarai. Posso orar por eles, pastor? Eu quero fazer uma oração especial aqui esta noite. E eu quero ganhar tempo o mais rápido possível. Você que precisa de uma oração, você que está nos 4 domingos extraordinários de Deus em julho deste ano aqui nesta igreja, você que não está perdendo nenhum culto, que quer o melhor de Deus, quer viver algo surpreendente, algo do mundo espiritual, não do mundo natural, vem pra frente e me permita orar por você. Vem pra frente e me deixa orar pela tua vida. Vem, mas vem rápido, não perde tempo não. Vem rápido que eu quero orar por você. Não pode chamar a irmão para frente. Desculpa, pastor. Vai para o seu lugar, mas só abre as mãos assim. Abre as mãos. Abre as mãos. Vamos respeitar o contexto que a gente está vivendo, que é a pandemia. Lá para cima isso aí já não existe mais. Mas eu quero que você abra as mãos assim. Abra as mãos. Abra as mãos. Abra as mãos. Tem bênção para a tua casa essa noite. Tem bênção para a tua família esta noite. Tem bênção para o teu lar esta noite. Tem bênção para o teu casamento esta noite. Aquilo que vem de Deus não vem da terra, vem do céu. Aquilo que há de Deus para a tua casa e para a tua família não está na mão de obreiro, não está na mão de pastor, não está na mão de advogado, não está na mão de político. Está na mão dele, está na mão dele, está na mão. E ele vai mandar, ele vai mandar, ele vai mandar, ele vai mandar. Receba a tua bênção aí agora, aonde você estiver. Receba a tua bênção aí agora. Eu oro pelo teu povo agora, Senhor. Eu abençoo a semana deles. Eles estão aqui entregando a primícia esta noite. Eu quero te pedir, esteja com ele, esteja com ela, dá vitória para ele. Responde, Senhor, responda e não te cales. Manda o terremoto que vem do alto, manda o terremoto que vem do alto e glorifica o teu nome. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Fecha os teus olhos nesse momento. Meu Deus e meu Pai, a tua igreja ouviu a tua palavra. E a tua palavra, Senhor, não há máquina no mundo capaz de medir a força da tua palavra. Oh, que a tua palavra agora, Senhor, no coração dos teus filhos, liberte-os, cure-os agora em nome de Jesus, e que sejam abençoados pela pregação da tua palavra. Que a tua igreja se renove, que a tua igreja se encha e seja abençoado para a glória do teu santo nome. Amém, meu Deus. Aleluia. É o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a
Ele toda a honra e toda a glória. Que culto lindo. Já estou com a saudade de domingo que vem. Tomara que chegue logo. Glória a Deus. Tome assento, igreja linda do Senhor. Nós queremos fazer os nossos anúncios. Terça-feira aqui, o culto da vitória, com a missionária Rutiane aqui. Terça-feira. Quinta-feira, estudo da palavra de Deus, culto de ensinamento. Nenhum crente batizado deve de faltar o culto de quinta-feira. E sábado, o culto jovem, às 20 horas. Domingo pela manhã, às 9h30, manhã com Deus. Hoje estava muito lindo aqui. E domingo à noite, às 18h30, o culto da família. Toda sexta-feira, das 2 às 5 da tarde, eu e a pastora estamos aqui fazendo plantão pastoral para lhe auxiliar naquilo que for preciso. Nesse momento, querido, antes de despedir, nós queremos apresentar para Jesus o lindo Hendrick. Eu quero convidar a Kátia e também os padrinhos passar aqui. A igreja vai ficar de pé. Nós já estamos prestes a nos despedir. Glória a Deus. Está aí o Hendrick que vai ser apresentado para Jesus. Pode passar aqui em cima. Nós queremos apresentar ao Senhor esta linda criança. Glória a Deus. Muito bem. Passem aqui assim. Você pode ficar aqui. Você é a mãe, né? Muito bem. Os padrinhos podem ficar atrás assim. Isto. Glória a Deus. Queridos, nós não batizamos criança porque a palavra de Deus não nos dá essa autoridade. Jesus nunca batizou uma criança, os apóstolos nunca batizaram, porque o batismo quer dizer que eu estou arrependido dos meus pecados. E o Hendrick não tem pecado, então não podemos batizar ele, mas vamos apresentar ao Senhor, assim como foi feito com Jesus quando ele tinha 40 dias. Quando Jesus já tinha idade suficiente, com a sua própria boca, lá no Rio Jordão, ele chamou pelo nome de João, e João parou de batizar e ele disse: eu vim para ser batizado por ti. E Jesus ali foi batizado então. Amém? E nós queremos nesse momento fazer isso com o nosso lindo Hendrick, né? Um presente que Deus te deu, né, Kátia? Um presente do céu para você, essa linda criança que vai ser na sua vida um grande canal de bênção para a sua vida. E nós faremos isso com muito amor. Só para vocês ficar com ciúme santo. Está de gauchinho aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos então apresentá-lo. Levante a mão para cá, Pai. Assim como tu foste apresentado no templo em Jerusalém, assim eu apresento o lindo Hendrick, para que aquelas mãos lindas do Senhor toquem essa criança agora e venha guardar de todos os males, dos perigos, de todas as pessoas mal intencionadas. Venha guardar das viroses e das doenças. Protege com a tua santa mão, livrando-o de todo mal. E que o Hendrick, Senhor, seja um servo teu, um vaso teu na tua casa, Pai. E que seja um canal de bênção para a sua família. Que a sua família nunca chore de tristeza por causa do Hendrick, mas que chore de alegria e de prazer. Assim sendo, Pai, seja abençoado o lindo Hendrick. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um aplauso aí para o Hendrick. Graças a Deus. Quero passar então as mãos dos padrinhos. Não sei qual é o padrinho que quer servir o certificado. Quando a gente diz assim, um monte avança. Amém. Então nós queremos dizer, certifico que dia 11 de julho de 2021 foi apresentado segundo o modelo bíblico o menino Hendrick Gael Nunes da Silva, filho de Kátia Josiele da Silva, nascido no dia 6 de julho de 2021 no Hospital São Francisco de Paula, em Osório, às 7h35, na cidade de Osório. E eu, pastor Paulo Martins, o tomei nos braços em oração, apresentei ao Senhor Jesus e o abençoei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
foram padrinhos Evelyn, Bruno, Carla, Altair, Ana, Edson e Eric. Com muito prazer, então, vou passar as mãos, qual é o teu nome? Nas mãos do Eric, este certificado. Mais um aplauso bem forte, que Deus o abençoe com toda a sorte de bênção. Obrigado por terem vindo, queridos. Obrigado, Eric. Obrigado, Kátia. Deus abençoe. Obrigado por escolher a Igreja Madureira, a igreja que ama você, que é mais do que uma igreja, uma família. Fique à vontade para as fotos aqui, logo ao término do culto. Que Deus abençoe a sua vida. Olhe para mim aqui, de coração. Obrigado por você ter vindo à casa de Deus. Obrigado por você estar na casa do Pai. Eu quero que você levante a mão assim. Eu profetizo as bênçãos do Deus de Abraão, Isaque e Jacó sobre a sua vida. O Senhor é aquele que te guarda e te protege. É aquele que essa semana vai jogar bênção na sua vida. As portas do céu se abrirão sobre ti. Você será abençoado em tudo que tu colocar a sua mão. Por um caminho o inimigo vem contra ti, por 7 ele é obrigado a fugir de ti, porque você tem a marca do sangue do Cordeiro. Você não vai precisar correr atrás de bênção. A bênção é que vai correr atrás de você e vai te alcançar. Você será próspero aonde você colocar os teus pés. A tua empresa vai prosperar, o teu trabalho vai ser abençoado, as obras das tuas mãos crescerão e o Senhor dispensa sobre ti a bênção do Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Se alguém não participou da ceia quinta-feira, por um motivo que não pôde vir, depois você pode chegar aqui na frente e participar da ceia. Temos um anúncio também dia 15. Dia 15 de agosto, nós estamos fazendo um galeto beneficente. E nós queremos convocar toda a igreja para pegar junto com nós, né? Para nos ajudar a ir comprar um cartão. Os jovens estarão ali fora vendendo o cartão, é R$25. É uma marmita grande com bastante coisa e 3 pedaços de frango para você e a sua família. Vai ser no dia 15, tá bom? Peço encarecidamente aos irmãos que levantaram as mãos na quinta-feira de nos ajudar com R$50 para nós comprar o frango, visto que é beneficente, que não demore muito em fazê-lo isso, que nós precisamos já pagar o frango para garantir o preço do frango que está subindo. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Que você me lembrou do que ainda? A Santa Ceia. Muito bem, já foi anunciado. Muito obrigado, que Deus abençoe. Estamos despedidos em nome de Jesus. Amém.